Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela possibilidade que temos de ler a tua palavra. De aqui juntos, congregados em teu nome, termos um tempo especial para nos dedicarmos a ouvir a tua voz. Senhor, muito para além da nossa capacidade de intelecção, muito para além da nossa capacidade de compreensão, muito para além, Senhor, da nossa capacidade de raciocínio. O desejo de todos nós esta manhã é ouvir aquilo que o teu Espírito tem a dizer ao nosso coração. Portanto, Senhor, que possamos ouvir a tua voz, que possamos ouvir aquilo que vem de ti. Que o Senhor, ó Pai, manifeste-se a cada filho teu, na medida da tua vontade. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. O caminho errado é o tema da meditação desta manhã. Certa vez, um homem caminhava por uma estrada quando encontrou um outro homem, com seus servos e com seus cavalos. O primeiro perguntou ao segundo: para onde vai, Senhor? Vou para o reino de Chu, respondeu. Mas, se deseja ir ao reino de Chu, por que segue para o norte? O homem respondeu: porque tenho bons cavalos. Mesmo tendo muitos cavalos, esse não é o caminho que leva ao reino de Chu. Mas eu tenho bastante ouro para as despesas da viagem. E o primeiro replicou: mesmo com muito dinheiro, este não é o caminho que leva para o reino de Chu. E o segundo respondeu: eu tenho ótimos cavaleiros, capazes de conduzir os cavalos até o reino de Chu. Por mais que tenhas bons cavalos, ótimos cavaleiros e muito ouro para a viagem, jamais chegará ao reino de Chu, seguindo a direção errada. Então o segundo homem respondeu: eu tenho tudo para chegar ao reino de Chu. E o primeiro homem então desistiu de argumentar. Em algum momento, o outro homem perceberia que mesmo com os seus privilégios, é impossível se chegar no lugar desejado se o caminho está errado. Estar no caminho certo é o mais importante do que qualquer outro recurso que possamos ter. Essa é a moral desta fábula chinesa. E eu creio que a maioria de nós temos uma história nesse sentido. De quando tomamos caminhos errados, mesmo de antemão,
sabendo que são errados, que eram errados, não por engano, mesmo sabendo que já eram errados, tivemos resultados até mesmo desastrosos. É aquela questão das escolhas, não é? Por onde ir, quais os atalhos que são escolhidos, que podem culminar em precipícios até metafóricos, mas que podem inclusive atentar contra a própria vida. Quem de nós já não escolheu conscientemente um caminho errado? Conscientemente. Na expectativa de que, mesmo sabendo que era errado, pudéssemos obter qualquer sucesso na sua chegada, mas isso não aconteceu, e o resultado foi o resultado da lógica, o resultado mau, o resultado de ter tomado o caminho errado. A ressurreição de Lázaro, ela inquietou muitas pessoas. Especialmente aqueles detentores do poder e da razão, do saber. E então instaura-se uma conspiração para matar Jesus. Uma conspiração para a morte de Jesus. E desde aquele dia, desde o dia da ressurreição de Lázaro, resolvem então matar a Jesus. Depois aqui, exercício de casa para os irmãos, façam a leitura do capítulo 11, pelo menos, do Evangelho de João. 11 e 12. Terão todo este contexto maravilhoso de cheiro de morte no ar. A morte permeia as histórias que estão acontecendo nos capítulos 11 e 12, especialmente. A unção em Betânia, por Maria, agitou ainda mais aquele ambiente de morte. Esse desejo de morte, então, intensificou-se. E não apenas com relação a Jesus. Até Lázaro queriam matar. Os principais sacerdotes queriam matar Lázaro. Capítulo 12, versículo 10. Os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, o pobre do Lázaro. Jesus, então, afirma que a unção realizada por Maria, a unção em Betânia, trata-se de um embalsamamento antecipado, ligado, direcionado à morte. E em meio à morte acontece essa ressurreição de Lázaro. As lideranças religiosas que era intrincada a liderança religiosa, preocupam-se com isso, com esse sinal de ressurreição, e convocam então uma reunião. Uma reunião na qual Caifás produz a sentença que é para Jesus. É preciso que ele seja preso. A popularidade de Jesus aumentou muito com a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, versículo 9, capítulo 12, versículos 17 a 18. A multidão então segue a Jesus. E João, ele gosta muito, o Evangelho segundo João, enfatiza-se muito essa questão da multidão. A multidão, então, está a buscar Jesus. Essa pessoa que traz essas novidades, este popular Jesus que agora está até para ressurgir pessoas diante de nós. E é claro que na multidão há todo tipo de gente. Há aqueles que acreditam em Jesus e que o seguem, e há também aqueles que são os seus opositores. O que sucede de tudo isso são várias situações: a crença, a euforia, a incredulidade, esse desejo de matar, medo. E o texto então nos diz que chegam homens gregos e querem falar com Jesus, querem ver Jesus. É claro que aqui nós percebemos que não é sentido de ver, de olhar para ele, não é? Isso não seria tão difícil assim. Mas ter com ele. E nós não sabemos quem são, e nem exatamente o porquê que eles queriam encontrar a Jesus. Filipe e André, que são de Betsaida, como o texto nos diz, que é uma cidade da província da Itureia, onde os habitantes, basicamente, eles eram os gregos e os gentios. Os nomes desses apóstolos já indicam que eles têm nomes gregos, e que provavelmente, ou possivelmente, muito provavelmente, falavam grego. E esses homens, então, vão ter com eles, precisando
precisamos aqui rememorar que estamos a poucos dias da Páscoa. As pessoas estão aí na Jerusalém para a grande festa da Páscoa. Gente de todos os lugares. Há então esta popularidade de um homem que está a causar uma coisa local, as pessoas caminham atrás dele, ele dá esperança, ele promove situações que estão a causar certa desordem para os religiosos, ou muita desordem para os religiosos, e para finalizar agora ele acaba de ressuscitar. Então esses homens são destes que vão à festa de Páscoa, ou às prévias da festa de Páscoa, procuram então André e Felipe, e dizem que querem ver o Senhor, querem ver a Jesus, querem ter com ele. E aí é engraçado porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles não têm essa... Um primeiro ouve daquilo, e ele vai ter com o outro. E aí, antes de ir já direto a Jesus, ele vai ter com o outro, pergunta ao outro. Basicamente, deve existir uma pergunta, o que achas então? E eles chegam a Jesus. E é muito interessante que, quando André e Felipe dizem a Jesus que os gregos querem falar com ele, Jesus responde que é chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. Que não guarda nenhuma relação com a fala de André e Felipe. Olha, Jesus, tem ali 2 gregos, eles querem falar consigo. Ah, tá bem, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aparentemente, essa resposta não faz nenhum sentido com esta colocação da parte dos seus discípulos, mas a questão que nos chama a atenção é qual era o objetivo que estava por trás daquela intenção de conhecer a Jesus. E os seus discípulos, o que eles pressuporam a partir desse possível encontro? Diante da resposta que Jesus nos dá-nos a impressão de que a intenção dos discípulos era de proporcionar aquele encontro que possivelmente poderia viabilizar um outro desfecho, um plano B. Ou seja, poderia aventar para a possibilidade de alterar o caminho que levava Jesus à cruz. Não assim fosse, por que é que Jesus teria respondido? Jesus, os gregos querem falar com você. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Não teria sentido. E é claro que esse ser glorificado não é o caminho que os discípulos esperam. Chegou a hora de ser glorificado. Essa hora continua a ser a hora da cruz. Porque não há outro caminho para a glorificação. A sua glorificação deve obrigatoriamente passar pelo antagonismo da morte. Não há glória para Cristo sem a passagem pelo sofrimento, pela morte, pela ressurreição. E para, didaticamente, exemplificar, Jesus então lança a mão do grão de trigo. Sem a sua morte, sem a morte do grão, não é possível surgir vida. É preciso morrer para dar frutos. É preciso desprezar, algumas traduções trazem aborrecer. Eu fiz questão de ler na Nova Versão Internacional, porque é preciso odiar a própria vida neste mundo. Algumas traduções, como a Nova Tradução na linguagem de hoje, vai dizer não se apegar, também é bem plausível, mas Bíblia de Jerusalém, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, é preciso odiar a vida deste mundo para seguir estar com Ele. E o versículo 26, então, nos aponta que seguir a Jesus é segui-lo neste caminho. Segui-lo no caminho da morte, segui-lo no caminho da cruz, é sofrer por causa do nome de Cristo. Não é um caminho fácil, não se trata de uma decisão simples,
E ele mesmo, como nos diz, angustia-se diante da sua própria morte. Agora o meu coração está perturbado, versículo 27. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Só que o glorificado, a despeito do que era expectado por aqueles que o perguntavam, que disseram dos gregos, por André e Filipe, a hora é a cruz. A glorificação só existe por um caminho, por meio de um caminho. Pai, glorifica o teu nome. E então a vós, eu já glorifiquei. Jesus, então, vale-se da mesma fórmula que ele usa no diálogo com Nicodemos. Será levantado da terra. E esse levantamento de Cristo, que é certamente visto como decepção para a maioria, afinal, a maioria, se não todos, queria um Messias que viesse para ser servido, não para servir, para morrer, para ser sacrificado pelos demais. E assim como para os seus discípulos, que certamente ficariam muito mais satisfeitos se houvesse uma alternativa, se houvesse um plano B. Os gregos, então, vieram para ver Jesus, mas, no final, todos ao redor ouvem a voz de Deus, e Jesus explica, não é? Agora é o momento da glorificação do Filho. Agora é o momento do mundo ser julgado. Agora o príncipe do mundo é expulso na cruz. Satanás então sucumbe e Cristo é exaltado e atrai todos, judeus e gentios, para juntos. E nesse tempo de Quaresma, nesse quinto domingo de Quaresma, nós então somos questionados quanto à nossa disposição de estar onde Jesus está. Esse momento que temos muito oportuno para refletirmos sobre as nossas vidas como discípulos de Jesus Cristo e partícipes do reino de Deus. O texto, no seu versículo 26, questiona a disposição dos seus ouvintes em estar onde o Senhor está. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Segue-me por qual caminho? É oportuno nós refletirmos sobre os caminhos, sobre o meu caminho, sobre os caminhos da igreja hoje, que em geral não refletem o que nós lemos nesse texto. O projeto de salvação de Deus é como a história que Jesus nos conta da semente de trigo. Não há fruto sem morte e ressurreição. Se não for sepultado, permanece isolado e expira, fenece como qualquer semente e torna-se improdutivo. A morte é o único meio pelo qual vem a vida e vem a vida em abundância. Longe da cruz, não há missão. A missão não acontece. Longe da cruz, os servos de Deus, ou os que se dizem servos de Deus, não têm quaisquer características de discípulos. Longe da cruz, os servos de Deus não têm qualquer tipo de característica de discípulo. Não há discipulado sem cruz. Não há como chegar na ressurreição sem passar pelo caminho da morte. Os servos que são meus servos estão comigo,
serão achados comigo no lugar que ele toma, o caminho que ele toma para seguir. Nós declaramos que somos servos de Cristo. Mas os verdadeiros servos de Cristo, na verdade, são aqueles que desprezam a sua própria vida, as suas glórias e os seus méritos. E a pergunta: somos servos de Cristo? Nós declaramos que somos servos de Cristo, mas temos realmente seguido a Cristo? Ou temos apenas vivido uma fé muito mais de aparências, a partir de uma vida descompromissada, uma vida rasa? Somos servos de Cristo? Declaramos que sim, que somos servos de Cristo. Mas ali onde Jesus está, nós estamos também. Na escolha que Deus fez pelo mundo, com quem Jesus escolheu estar, nós estamos ali também. Nos lados da história que Jesus escolheu estar, nós estamos nesses lados da história também. Nós estamos do lado do opressor ou do oprimido? Nós estamos no mesmo lugar que Cristo? Qual é a nossa disposição, se descobrimos que não estamos, de retornar para esse caminho correto? Tal e qual aqueles que estavam junto ao Rio Jordão, que já criam em Deus, e eram mais uma vez chamados à conversão e ao arrependimento, nós hoje somos mais uma vez presenteados com a oportunidade de retornar ao caminho correto. O que eu quero dizer com isso é que aquelas pessoas que estavam ali, a ver João batizar no Jordão, muitos deles, eu arrisco dizer que na sua maioria, conheciam a Deus, declaravam-se como servos de Deus, mas a eles também a palavra era: arrependam-se. Mas eles já eram servos, mas para eles a palavra também era: arrependam-se. Não é só para o outro que não conhece o mesmo Deus que nós conhecemos, porque talvez os caminhos que estejam a ser tomados são caminhos errados. E diante dessa realidade, especialmente nesse tempo de conserto, ainda com maior ênfase, é necessário arrepender-se. Nós somos então mais uma vez presenteados com essa oportunidade de retornar ao caminho correto, desprezar os méritos, os prestígios do mundo e guardar esta vida para a vida eterna como servos, sermos encontrados juntos de Jesus. Irmãos, eu tenho muito medo desse questionamento. Eu sou encontrado por todos no mesmo lugar em que está Jesus Cristo? O meu servo encontra-se no lugar onde eu estou. Eu sou encontrado nesse lugar? Se alguém me serve, siga-me. Só há um caminho. Chegou a hora do Filho de Deus, do Filho do homem ser glorificado. Só há um caminho. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honra. Não é preciso de outras honras. Seguir a Jesus é segui-lo na sua morte, é seguir o caminho da cruz, é sofrer por causa do nome de Jesus. Não é um caminho fácil, nem uma decisão simples, tanto que o próprio Jesus angustia-se e deixa isso claro, e não apenas aqui. Não há apenas ressurreição. É preciso trilhar o caminho da morte até a sua glorificação. Não existem rotas alternativas. Não há atalho. Não importa quais sejam os méritos. Não importa quais sejam os recursos. Cavalos?
ouro, bons cavaleiros. Se eu não pegar o caminho para a estrada de Chu, eu não chegarei em Chu. Não importa quais sejam os recursos. O que importa é estar no caminho certo. E o caminho é árduo. O caminho do servo é árduo. O discipulado é de cruz. Irmãos, nesse tempo de Quaresma, que nós somos chamados mais uma vez e temos a oportunidade de fazer uma revisão das nossas vidas, é importante perguntarmos: estamos no lugar? Dizemos que somos servos. Somos servos. Estamos no lugar onde Jesus está. Temos escolhido o caminho de cruz. De que lado nós estamos? Ele assumiu uma postura. E nós, que nos declaramos servos, de que lado nós estamos? Com quem nós estamos? Em que lugar nós estamos? É Quaresma, é tempo de conselho. Que Deus nos ajude e nos abençoe.